Olá, querido, seja bem-vindo. Agradecer a vocês a vossa presença que se conectaram neste nosso canal. Obrigado por vocês dedicarem esse tempo. Quero que você partilhe este link para milhares e milhares de pessoas. À medida que você vai partilhar o link, tanto o YouTube e o Facebook, vão entender que o conteúdo é muito bom. E mais a alma precisa estar mais próxima de Deus. E você pode fazer algo muito interessante ainda mais. É subscrever no nosso canal, mexer aí no sininho aí. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito. E eu quero trazer uma mensagem que eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou lhe ensinar esta noite. Salmos 42, no versículo 5. Passamos a ler. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tu que desejo na minha vida. Ouve o meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão, diga-me, tira-me da prisão, tira-me da prisão, tira-me da prisão, tira-me da prisão, para que eu dê graças aos justos que se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Gosto deste fecho de Davi. Ele faz uma troca. Tira-me desta prisão para que eu ensine aos justos como o Senhor é bom. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Não há outro sinal miraculoso senão o teu manual de instrução. Segunda-feira, 19h30, Papai da Glória, nós temos um compromisso de entrar e invadir em cada casa, Papai da Glória, como aqueles 70 homens que iam de casa em casa. Lá estava o Estevão e outras pessoas, Papai, para levar a mensagem. A única coisa era levar a mensagem para o teu povo, porque é a única coisa que cura, transforma, não há imprevistos, não há falta de sentido, transforma aquilo que estava perdido, ele encandeia aquilo que estava escuro, ele mostra onde está. Papai da Glória, é só a tua palavra, Senhor. Descortina toda a mentira do inimigo. Ele tem mentido, ele só não quer que a gente chegue lá, mas não vai fazer nada, só vai nos intimidar, Papai da Glória. Ajuda-nos, Pai. Quebramos todo o altar satânico, Senhor. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, Papai da Glória, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você conhece bem Davi. Davi, seu pai Jessé, e ele, ainda pequenino, ungido como o próximo rei. Ei, não te precipites, nem te antecipes quando te abençoarem, amém? Espera a tua hora, se prepare bem para quando Deus disser vá, junto com a tua unção, você fará acontecer, amém? E Davi levava sua merenda ao acampamento dos seus irmãos. Ele lá, quando chegou, encontrou um circunciso, Golias, que atormentava os hebreus naquela época. Então ele vê aquela situação e depois o próprio Golias dizia que era um homem que era capaz de me afrontar, de me derrotar. E por sua vez Davi pergunta, olha, qual é a recompensa se eu derrotar este circunciso que afronta o nome de Deus? Aí Davi, ele é testado, o rei Saul diz, olha, tá bom, usa a minha armadura. E ele, não, minha armadura não tenta usar a armadura ou as técnicas dos outros, usa a tua armadura e as tuas técnicas, não usa as técnicas dos outros, não imite ninguém, faça aquilo que Deus te colocou para fazer. E Davi já era um guerreiro, já cuidava das ovelhas dos pais, já matou ursos, leões. Ele tinha uma biografia, um currículo perfeito, mas surpreendentemente ele, no meio de batalha, num campo de batalha, ele diz, eu vou lutar contra esse circunciso, esse que falou ou abusou o nome do Senhor. E ele vai, se entrega lá mesmo, ele se pega a sua fisga e apanha 5 pedras, ele põe na mão. E ele põe na mão. E ele põe na mão. Ele, quando girava, a pedra foi diretamente à testa do Golias e de repente derrotou-lhe. E ele caiu. Só que Davi, ele é colocado no comando, nesse serviço de guerra.
Só quando ele sai com o rei Saul e lá o que houve é que Davi matou milhares e rei Saul matou 1000. E quando volta, as mulheres, vocês as mulheres agitadoras, quando cantaram, o rei Saul matou 1000 e Davi matou milhares. E nesse momento surge uma coisa que chama-se inveja. A inveja. A inveja. E Davi é perseguido. Ele é perseguido e ele sai correndo com alguns homens seus. Ele é perseguido. Você vai ser perseguido também. Você é perseguido, vai ser perseguido. Nós somos perseguidos também. Só que ele, na caminhada, você sabe que Salmos, ele escreveu a ser perseguido nos dias maus. Eu te aconselho, se a tua vida tem um histórico mau e depois houve uma vitória, escreva, porque de certeza que vai ser testemunho para alguém. Escreva. Davi escreveu que, ó Senhor, vamos lá, a ventania aqui puxou, mas vamos dizer, clamo a ti, Senhor, digo, tu és o meu refúgio. Ele já estava cansado. És tu o desejo na minha vida. Ouve o meu clamor. Estou muito fraco, muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, são muito fortes demais para mim. Tira-me desta prisão. Aqui é a nossa mensagem. A prisão. A prisão aqui que Davi falava não era uma prisão física, entre paredes. Não. Era uma prisão emocional que ele sentia dentro de si. Existem algumas prisões que a gente passa na nossa vida. Primeiro, é que nós nem temos coragem de partilhar. Aquilo vai nos remoendo, não sei o quê. E Davi, ele estava a passar por um momento muito difícil de perseguição, mas ele estava preso. Ele estava preso. E pior ainda é que se ele partilhasse, ninguém ia compreender. Existem situações que você passa na tua vida em que você vive uma pressão em que nem tem como partilhar. Segundo, se você partilhar, não vão te compreender. Por isso eu quero te explicar que existem algumas coisas que as prisões lhe tiram como direito. E como a primeira coisa ele lhe tira o direito de vir e ir. É isso. Quem está sob custódia, vamos lá, de uma batalha, prisão na mente, ou custódia de alguém que está a lhe controlar, ele que determina quando é que você vai, quando é que você volta. É isso. A prisão lhe tira o direito de você ir e vir. Você não tem como. A prisão também lhe tira a autoridade do teu corpo. A quem está sob custódia do teu corpo. Você não controla teu corpo, ele controla teu corpo, ele que usa teu corpo. A prisão faz isto também. E a prisão também, ela lhe faz você perder vontade de viver. É isso. As prisões tiram esses 3 direitos. Ir e vir, autoridade sobre o teu corpo e vontade de viver. Quem nunca teve vontade de não mais querer viver? Não mais querer viver. Jeremias disse, maldito o dia que eu nasci. Jó já é muita coisa. Mas na vida nós temos 4 tipos de cadeias. Todos nós vamos passar por essas 4 cadeias. E se não passarmos até agora, dê glória a Deus, porque vai chegar o teu tempo. Primeiro temos a inveja. A inveja é um primeiro tipo de cadeia. O exemplo concreto temos José. José foi alguém que ele primeiro tinha um sonho, tinha um manto e o pai gostava dele. Ele quando conta o sonho aos irmãos, os irmãos dizem, mas você vai governar a nós? Não é possível isso. Não é possível isso. Há de encontrar essa história em Gênesis 37, capítulo 37, de 4 a 11. Logo no rodapé aí, vai estar a passar. E José teve o segundo sonho. E conta ao pai. O pai diz, José, para com isso. Você vai nos governar? Não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer.
Aí os irmãos criam uma armadilha, abrem uma cisterna e lançam ele para lá mesmo. Mas a sorte, não é sorte, porque Deus deu um sonho a José, ele estava protegido. Ainda que o lançassem dentro de uma cisterna, que era uma cova, ele se machucou, mas não morreu, porque Deus tem um plano contigo. Deus tem uma agenda contigo. Terem visto que ele não morreu, o que fazem? Pegam ele e vendem para o Egito. Mas o que os irmãos não sabiam, estavam a levar a ele, ou a lançar a ele, ou a empurrar a ele, ou a impulsionar a ele para o lugar onde ele ia governar. Para o lugar onde o sonho ia se materializar. Então, deixa com que os inimigos trabalhem contigo na inveja. Eles te ajudam você a ser um pouco rápido, te ajudam você a ser vigilante nas coisas, te ajudam você a ganhar tempo para as coisas. E você fica mais vigilante. Não, tem que andar bem aqui. Ele te ajuda na inveja. E o segundo nível de inveja é a perseguição. A perseguição. Você vai encontrar este livro em Atos 5, no versículo 17 a 20. Mas eu vou falar contigo aqui só para ganharmos um pouco mais de tempo. Depois dos 12 terem sido enchidos pelo Espírito Santo, os gentios começaram a perseguir a eles, porque eles estavam a começar a fazer o milagre, a curar as pessoas, a evangelizar. Só que pegam Tiago. Tiago é o íntimo de Jesus. Tiago é aquele que no culto passado falamos que a oração é um poder. Tiago ele é colocado numa cadeia, e depois pegam da cadeira e põem assim ao ar livre, rasgam a roupa para te intimidar, te envergonhar e lhe matam ali mesmo. Começaram a perseguir a si mesmo. Mataram ele ali mesmo. Só que na segunda nota de cadeias é a incompreensão. O que é incompreensão? Eu não percebi o que aconteceu, mas aconteceu. E eu não preciso de explicação. Aconteceu e aconteceu. O que acontece? Voltam a pegar Pedro. Pedro também era íntimo de Jesus. Encarceram ele, mas desta vez colocaram 16 soldados para que ele não fugisse. Enquanto a igreja do outro lado oravam, porque também com Tiago estavam a orar. Mas só Deus sabe como quer usar, a quem quer usar as pessoas. Você não sabe qual é a agenda de Deus com as pessoas. Você vai dizer, Tiago morreu, mas era íntimo de Jesus. E Pedro não morreu, por quê? É porque Deus tem agendas diferentes para cada tipo de pessoas. E você não pode comparar isso. Então aproveita, viva. Assim como o salmista diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que na verdade eu alcance um coração sábio. Então saiba viver, saiba estar e aprender o tempo no qual Deus te deu. Só que Pedro, encarcerado, vem um anjo. Corta aquelas algemas deles ali mesmo, e aqueles soldados caem de repente e o anjo diz, olha, se apressa, vista-se e sai daqui para outra porta. Pedro, ele já estava convencido que ia morrer, mas ele não compreendeu qual era o plano de Deus. Ele já sabia que Tiago morreu, então esqueceu, mas é incompreensível. Eu não compreendi nada. Então você não precisa compreender nada sobre a agenda de Deus. Simplesmente viva o que Ele tem para te proporcionar. E a última agenda é sobre os milagres, assim que é. Os milagres. A última cadeia que você vai viver é os milagres. Os milagres estão também em Atos 16, 22 a 26. Que passo a explicar também. Você vai ler um pouco em casa, Suzy. Paulo e Silas estão presos. Estão presos. Mas mesmo presos, eles cantam Hosana nas alturas. Hosana, Ele é santo, Tu és santo, Tu és santo Deus, Tu és santo Deus, Tu és santo Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és bom, Tu és perfeito, Tu és agradável, Tu és fiel, Tu és tudo. De um estrondo, entra um anjo. Enquanto eles estavam numa circunstância de cadeia, Deus buscou um milagre para desencadear a cadeia. Abra comigo
em Isaías 61, que você vai entender agora o porquê que eu estou a explicar isso a você. Isaías 61, logo no primeiro versículo, e diz: eis que o Espírito de Deus, o soberano, está sobre mim e sobre vós também. Porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas. É o que todos estavam a fazer, que eu expliquei antes. Todos estavam a fazer. Era só anunciar, mas eram perseguidos, eram invejados, eram incompreensíveis, mas viviam milagres. Aleluia. Para proclamar as boas novas, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros da escuridão. Uma salva de palmas para Deus, aleluia. Não sei até que ponto você está aprisionado, mas a palavra já diz aqui: proclamar a liberdade aos cativos e a libertação para os que estão presos na escuridão, a escuridão emocional, aquela que te impede de você ver as coisas. Eu não sei em que cadeia emocional, hoje, prisão espiritual você se encontra. O que eu sei dizer é que Deus, esta semana, vai te tirar de todas as cadeias. Todas elas. Todas elas. Por que eu digo isso? Deus promoveu José numa área em que não tinha aquela posição. O rei Artaxerxes, ele teve um sonho. E quem podia só revelar, por causa de um copeiro, que era amigo de José, na cadeia, ele vem e diz: olha, eu tenho um amigo meu, que interpreta sonho. E ele interpretou o sonho do rei Artaxerxes. Só que, por sua vez, o rei diz: não, essa posição aí eu não entendo bem. Tira a minha coroa, toma, você hoje é o governador. Pedro, ele não compreendeu nada. Como é que ele foi liberto daquela cadeia, sabendo que Tiago ainda era íntimo, morreu? Não sei como vou fazer. Paulo e Silas também estavam na mesma condição. Estamos presos, vamos adorar ao Senhor, vamos dizer que Ele é bom, Ele é santo. Se cajar, gera um milagre, que vai gerar um milagre. Você é um milagre, você não é um acaso. Essas cadeias, por este dia, hoje, caiam por terra no poderoso nome e no sangue de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor. Me vejo na próxima semana, sim, se Deus quiser. Tchau!